Como se não bastasse todo o enredo problemático da derrota do Fluminense contra o Bahia ontem, jogo paralisado por muito tempo, partida terminando meia-noite e meia, né, no meio da madrugada, isso durante uma semana. Cara, a entrevista coletiva do Fernando Diniz pós-jogo foi algo assim para a gente arrancar os cabelos da cabeça. É realmente assim uma coisa muito revoltante que me incomodou demais. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui e também vou falar sobre a categoria de base do Fluminense. Hoje tem 2 jogos da molecada de Xerém. A gente vai trazer uma atualização de como é que anda Xerém aqui para vocês, beleza? Vamos começar esse vídeo falando de Xerém e eu quero trazer para vocês uma informação positiva, tá? Porque o Fluminense tem reforço nos seus treinos, tá? O atacante Matheus Reis voltou a treinar lá com o Sub-17, ele desfalcou os últimos jogos por conta de uma lesão e está de volta aos treinos, então mais uma opção aí para o treinador da equipe Sub-17 tricolor. O Matheus Reis, vale lembrar, né, um jogador visto com muito potencial nessa geração que é conhecida como a Esquadrilha 07, né? A galera formada, nascida em 2007, 2008, formam essa geração Esquadrilha 07 que vem se destacando muito nas categorias de base do Fluminense, vem papando títulos em sequência. O Matheus Reis é um dos principais jogadores, esteve fora por lesão, está retornando aí aos treinos para ser opção. E a equipe Sub-17 do Fluminense joga hoje, tá? Às 3 da tarde, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil da categoria. Repito, às 3 da tarde, com transmissão da TV Esporte, o Fluminense vai até a Arena em Pernambuco enfrentar o Sport Clube do Recife, partida de ida dessa semifinal. A partida de volta vai ser aqui no Rio de Janeiro, no dia 24, né, de abril, próxima quarta-feira, em Moça Bonita. Então você que gosta de acompanhar a Esquadrilha 07, que é essa geração que vem dando muitas alegrias para o tricolor, hoje às 3 da tarde na TV Esporte. E na categoria Sub-20, tá? Hoje tem também jogo, também às 3 da tarde, pelo Campeonato Brasileiro. O Fluminense vai receber o Goiás lá no CT Vale das Laranjeiras às 3 da tarde, mas não há informação de transmissão dessa partida. Vale lembrar que o Fluminense não vive uma boa fase no Sub-20, né? Perdeu para o Flamengo reserva a Copa Rio Sub-20, na semifinal ali perdeu por 1-0 em Xerém e foi eliminado. E no Brasileirão, esse é o terceiro jogo da competição contra o Goiás, nos 2 primeiros 2 derrotas. O Fluminense perdeu para o Cruzeiro por 3-1 lá em Minas Gerais e perdeu para o Bahia por 1-0 em Xerém. Estão indo para esse terceiro jogo na esperança de finalmente conseguir pontuar nessa competição. O Fluminense não vive uma boa fase no Sub-20. Vale lembrar, né? Para essa temporada, o Fluminense tem 2 equipes ali no Sub-20. Tem o Sub-20A e o Sub-20B. A gente trouxe aqui vídeo, né, falando de várias contratações que o Fluminense fez para essa categoria. O Fluminense deu uma inflada nesse setor e aí agora tem 2 equipes ali para poder, né, enfim, ter mais jogadores para trabalhar. Com o fim do Sub-23, acabou sobrando tudo na conta do Sub-20, que a gente espera que se recupere e consiga uma vitória na tarde de hoje contra o Goiás. Eu tenho 3 declarações do Fernando Diniz para trazer aqui para vocês nessa coletiva que ele deu pós-jogo contra o Bahia, lá em Salvador. Derrota muito dolorida do Fluminense, mas antes eu vou rapidamente lembrar você que está aí nos assistindo de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Por lá você fica por dentro de tudo que acontece com o nosso tricolor. Então clica no comentário fixado desse vídeo, aperta o botão seguir lá no seu WhatsApp e você vai receber tudo do Flu na palma da sua mão. Combinado? Então vamos lá, gente. Eu quero falar aqui nesse vídeo, né, dessas 3 declarações que eu separei do Fernando Diniz após a partida. Mas antes, é importante frisar, né? Os jogadores do Fluminense foram vetados de dar entrevistas na zona mista após a partida. Imagino que a alegação oficial vai ser por conta do atraso na partida, por conta do cronograma, os jogadores têm que voltar rápido ali para o hotel para dormir, porque o voo do Fluminense sairia hoje pela manhã. Ok. Mas é muito curioso, né, cara, que o Fluminense perde, tem um resultado ruim, tem muita coisa questionável, e logo a solução é essa, né? Tira ali a zona mista, os jogadores não dão entrevista, e eu não gosto muito dessa postura, não. O Fernando Diniz apareceu para dar coletiva, claro, mas, cara, eu acho que faz parte, né? Você perdeu e você assume a bronca e você fala, né? Depois do jogo você fala. Enfim, acho que são coisas que acontecem. Mas o que chamou muito a atenção de mim nessa partida foi o seguinte:
A gente faz muitas críticas, de fato, à linha defensiva do Fluminense com o Marcelo e Felipe Melo, dois jogadores, né, de idade mais avançada, com seus problemas físicos, e muitos, inclusive nós aqui, entendemos que isso faz o Fluminense ficar mais frágil defensivamente. Ontem jogou Manuel e Diogo Barbosa nessa linha defensiva. O Marcelo e o Felipe Melo sequer viajaram para Salvador. E o Fluminense acabou, mesmo assim, sofrendo defensivamente e perdendo o jogo. O Fernando Diniz falou sobre isso, tá? Vou botar aqui a declaração dele na tela. Acho que quem estava tentou resolver o problema. Em outras ocasiões eles estavam, a gente perdeu. É sempre bom a gente poder contar com todo mundo, mas era o certo a fazer nessa partida e a gente errou como um time, como um todo. Não teve, foi nada específico porque o Felipe Melo e o Marcelo não vieram. Tá aí essa declaração do Fernando Diniz, cara. Eu confesso para vocês, eu cheguei a falar isso lá no grupo de membros da Central Fluminense ontem após a partida, né? Você que está assistindo aqui, que gosta do nosso conteúdo, que é um grupo de WhatsApp para falar bastante de Fluminense 24 horas por dia, tem, clica aí ó, na aba do Seja Membro, escolha o seu plano, veja lá o plano, a partir do Parque da Central você tem direito a participar do grupo de WhatsApp e vem fazer parte da família Central Fluminense. Mas eu falei lá, né, uma coisa que me preocupou muito, porque, de fato, eu, Daniel e muitos tricolores, né, aqui nas nossas lives e tal, a gente sempre pontuou que talvez, de fato, o lado esquerdo da defesa do Fluminense, com o Marcelo com seus problemas físicos e o Felipe Melo também com seus problemas físicos, seria uma grande vulnerabilidade do Fluminense, um fator ali que poderia prejudicar e muito a nossa equipe e, na nossa concepção, vinha prejudicando defensivamente. Só que, cara, ontem jogou o Manuel e o Diogo Barbosa ali, dois jogadores com muito mais vitalidade que Marcelo e Felipe Melo, e os problemas continuaram aparecendo. É claro, eu sigo, gente, achando que não tem muito como em 2024 você jogar com Marcelo e Felipe Melo, principalmente no mesmo lado da defesa. Mas essa partida de ontem ligou um sinal de alerta para mim, porque, pô, se mesmo com o Diogo Barbosa e o Manuel tivemos problemas, ou seja, você tirou as peças, trocou as peças e continuou tendo problema, então o problema não são exatamente as peças. O problema é maior, o buraco é mais embaixo, é o sistema. E aí, meus amigos, aí é um pouquinho mais difícil de resolver. Por que o Fluminense sofre tanto defensivamente? A gente está falando de um time que toma gol praticamente não, é praticamente todo jogo. O único jogo que eu tô lembrando aqui rapidamente que a gente não tomou gol foi contra o Flamengo no 0x0. O Flamengo tava ali cozinhando o jogo também. Mas de resto a gente toma gol todo jogo. E aí troca as peças e o problema não são exatamente as peças. Claro, tem peças que podem piorar e tem peças que podem melhorar a situação. Mas o problema não são só as peças. A gente fala muito da saída do Nino, mas mesmo com o Nino ano passado, o Fluminense tinha esses problemas defensivos. Mas já era uma equipe ano passado que tomava muito gol. Então isso me preocupa muito. Me preocupa demais, porque, cara, e aí, como é que a gente vai resolver isso? A gente tem o André, que é o melhor volante da América do Sul, vive uma fase muito ruim, mas é um dos melhores volantes da América do Sul, se não o melhor, eu acho o melhor. E mesmo assim a gente continua sofrendo pra caramba defensivamente. O time do Fluminense volta todo para marcar, a gente reclamava muito que o Cano virava quase um volante para marcar, então assim, não é que o time não marca, o time tá de, sei lá, os jogadores estão devagar. Não, os caras voltam para marcar, pô. Mas mesmo assim o Fluminense é um time que cede muito pro adversário. É aquela coisa que a gente sempre fala aqui em live. A gente tá sempre de segunda a sexta, às 5 da tarde, ao vivo aqui no YouTube, fazendo live para falar do Fluminense. A gente sempre fala isso. A impressão que dá é que o Fluminense é um time que se prepara para ter a bola 100% do tempo. Quando perde a bola, o adversário pode ter a bola por 10% do tempo. Mas ele vai dar um chute a gol e esse chute a gol vai ser muito perigoso. Porque o Fluminense, quando não tem a bola, ele sofre muito perigo. Ele sofre muita ameaça. E isso não dá, gente. Um time que quer ser campeão não pode tomar a quantidade de gols que o Fluminense toma. No ano passado já tomava muito e a gente foi campeão da Libertadores. Graças a Deus. Mas 2024, ainda mais sem o Nino, meus amigos, vai ficar muito complicado, muito difícil. E aí, cara, teve uma situação no jogo de ontem que me incomodou demais, tá? Porque o Fluminense não vinha bem na partida. O Lima, por exemplo, vinha mal, vinha errando muitas jogadas. Só que, por mais que eu não concorde com você utilizar o Lima como volante, eu prefiro o Lima jogando mais à frente, ele estava cumprindo o papel de volante ali no time do Fluminense. E no momento em que o Fluminense estava sendo dominado, o Bahia estava com superioridade no jogo, o Fernando Diniz opta por uma substituição que foi tirar o Lima e colocar o John Kennedy. E nisso, eu, na hora que saiu a substituição, falei, meu Deus do céu, cara, o que o Diniz está fazendo? Ele vai arreganhar o nosso meio campo. E a gente já perdeu o jogo. Tava 1-1 até esse momento a partida. E a gente fez a substituição. Depois o Fluminense tomou o 2-1 e ele foi perguntado sobre isso na coletiva. E vamos ver o que ele respondeu aqui. Mas te falar, ele discordou disso. Ele achou que o problema não foi jogar com menos gente no meio campo. Eu vou repetir quando eu falo sobre futebol. Para mim, futebol não é ter 3 jogadores específicos de meio campo. A gente joga sempre com muita gente no meio do campo, independente de quem joga. O John Kennedy, ele voltou, ele ajudou no setor.
Era uma possibilidade de a gente ganhar um pouco mais de profundidade. Quando a gente fosse ter cruzamento, a gente tem um cara que tem mais capacidade para finalizar. Então não é botar jogador de meio campo que você vai ganhar meio campo. Eu nunca vi futebol assim. Eu falei mais de uma vez. Nunca vi. Isso foi questionado lá contra o Olímpia, que jogou o Ganso de 8. O time tem que saber ocupar o setor. A gente não toma. Se você analisar o que aconteceu no jogo, não tem a ver com o meio do campo, que você está falando que tem a gente no setor. A maioria das chances, se você pega o jogo e assiste, depois vê se a leitura é a mesma. As chances do Bahia, todas, desde o primeiro gol, foi erros da primeira fase de construção. Não tem a ver que perder meio do campo. Isso é uma leitura que a gente quer que seja assim, mas no fundo não é assim. Primeiro gol, a gente estava com uma bola limpa de contra-ataque, para o Lima oferecer uma bola, escolher o passe, ele deu um passe, virou um contra-ataque. Foi escanteio, no escanteio a gente não tirou o chute tomando gol. O segundo gol, a gente estava com a bola na primeira fase de construção, o Martinelli forçou um passe dentro, a gente tomou um contra-ataque, depois a gente desorganizou ali no setor, tomou o gol, o Cauli recebeu uma bola ali no meio, onde não era para receber, fez uma jogada individual e fez o gol. O que isso tem a ver com o setor de meio de campo? Você fala que tem menos gente no meio do campo. Não é assim que funciona. E as outras chances do Bahia, quase todas, a gente errou no começo. Aí se tivesse mais gente, ia sofrer. Se tivesse perdido muito duelo, que teve muita bola no alto, a gente perdeu muito duelo ali, os caras se aproveitaram disso, eu concordaria com você. Mas não foi o que o Bahia fez melhor. Aí a gente começou a pressionar, a gente começou a errar na saída. A gente começou, quando a gente estava com a bola no meio do campo para frente, a gente começou a errar também na primeira fase de construção, coisa que a gente não erra. Não que isso não possa estar certo, isso pode estar certo. Mas não é porque a gente perdeu que isso aí confere a realidade do jogo. É uma coisa de falar do zagueiro, do Martinelli, não foi assim. Os erros que a gente cometeu erros hoje, qualificar mais na saída, a gente errou. A maior parte dos nossos erros foi na saída. Se a gente tivesse errado hoje o contra o Bragantino, se tivesse talvez tivesse um zagueiro no segundo gol, talvez a gente não tivesse tomado gol, talvez, porque ia ter uma leitura melhor. Mas as coisas acontecem, não acontecem não, só porque não tem o jogador da posição ali. O que aconteceu foi a gente errou muita coisa, errou muito passe. Quando o nosso time erra muito passe, quando está começando a construir, a gente vai sofrer sempre. E hoje, infelizmente, a gente errou muito mais do que devia. Cara, disso tudo que o Diniz falou, eu vou destacar aqui algumas coisas. Primeiro, ele fala da entrada do John Kennedy, diz que o John Kennedy ajudou no meio-campo. Cara, eu vou voltar numa tecla que o Daniel sempre bate aqui nas lives. O John Kennedy ajudando no meio-campo é o melhor John Kennedy que a gente tem? Será que o John Kennedy ajudando no meio-campo ele é melhor do que o Lima, mesmo mal ajudando no meio-campo? E será que o Lima, bem ou mal, ele é melhor do que o Martinelli no meio-campo? Porque o que a gente vê hoje é o Martinelli virando zagueiro, e aí o Lima vem jogar no meio. E aí ontem, durante a partida, o Lima sai para entrar o John Kennedy. É a melhor versão desses jogadores? Porque a questão da improvisação, eu tenho uma visão um pouco menos radical. Eu não vejo problema em você improvisar quando você olha as características do cara e fala, pô, a melhor versão dele não é nessa posição que ele sempre jogou, não. Se ele virar essa posição aqui, ele vai render mais. O Thiago Santos, por exemplo, é um jogador que é muito mais útil como zagueiro do que ele era como volante. Você pode não gostar do Thiago Santos, mas isso é inegável. O Thiago Santos, como zagueiro, ele pode fazer parte do elenco do Fluminense. Ele, como volante, foi revoltante a contratação dele, a gente ficou revoltado. O Caio Paulista, por exemplo, é um jogador que eu acho que melhorou bastante como lateral esquerdo. Ele, como atacante, ele tinha muita dificuldade, muita limitação, mas como lateral esquerdo, ele melhorou. Ok. Só que nem todo jogador vai ser assim. Tem jogador que já tá jogando a sua posição certa. Aí o John Kennedy vem. Não tem problema, porque o John Kennedy veio ajudar no meio-campo. Pô, a gente viu. Nossa senhora, o Fluminense. Aí ele fala que os gols que o Fluminense sofre não são por conta do meio-campo, são por causa da construção. Mas talvez um jogador a menos no meio-campo, na hora de você construir, é menos uma opção de passe, né? O cara tá lá na frente, você tem que esticar a bola. Isso aí também pode ser uma questão, né? E aí ele fala a questão de ocupar os setores. Aí eu volto nisso. Será que o John Kennedy ocupa o setor no meio-campo melhor do que o Lima? Melhor do que o Ganso? Melhor do que o Martinelli? Eu tenho minhas dúvidas. E eu acho que o próprio Fernando Diniz tem também, porque ele não começa jogo com o John Kennedy lá na frente, vindo ocupar o meio-campo. Ele começa o jogo com a escalação padrão, né? O máximo que ele faz é botar o Martinelli na zaga ali, que já acho muito, né? Já acho muito. Mas é isso, assim, cara. Me preocupa muito ele achar normal isso que tá acontecendo. Me preocupa muito, porque, cara, para mim não é normal. Para mim não é normal. O Fluminense perde mais uma vez, o Fluminense tropeça mais uma vez. A gente em 2 jogos do Brasileirão, pegando, com todo respeito, o Bragantino em casa, que era obrigação de vencer, e o Bahia fora, que era um jogo também com obrigação de, no mínimo, pegar um empate, a gente tem 1 pontinho só no campeonato. Isso pode cobrar caro lá na frente.
Antes de eu botar a última declaração do Fernando Diniz, que para mim é a mais inacreditável de todos, em que ele fala especificamente sobre improvisações, eu quero aproveitar rapidinho aqui para dar uma moral para a galera ligada aqui na Central, sempre nos dando moral. Todo vídeo eu convido você que está nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo, dizendo o seu nome e de onde você nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central Fluminense alcança. A galera chega junto, comenta, e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo, eu vou mandar um abraço para o João Dalmiro, do Passiguara, em Minas Gerais, para o Vander Lúcio, de Governador Valadares, também em Minas Gerais, para o Dirceu, de Lusiânia, em Goiás, e para o Antônio, de Laguna, Santa Catarina. Um abraço para a galera e reforço o convite para você que está aqui nos assistindo, quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome, deixa um comentário aqui embaixo, falando o seu nome, claro, e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos botar essa declaração do Fernando Diniz, que ele fala sobre as improvisações, né, que ontem, no final do jogo, você viu o Fluminense terminando com o Marquinhos numa lateral, o Isaac na outra, a dupla de zaga do Fluminense era André e Martinelli, assim, é uma bagunça, né? Todo mundo fora de posição e o Diniz achando que isso vai dar certo. Vou botar a declaração dele porque eu achei muito inacreditável. Vou até, não precisa falar mais nada, só ouçam o que o Fernando Diniz falou. Eu acho que é melhorar o time. O time tem mais chance de fazer o gol, de ganhar do Inter para poder ganhar a Libertadores, por exemplo. Essa é a lógica. Não tem outra lógica. Essa é a lógica. O time melhorar para poder conseguir o resultado que a gente precisa. Quando a gente teve mais jogadores fora de posição, no segundo tempo, foi a hora que a gente teve mais chance de poder empatar o jogo e o time cresceu. Obviamente que se a gente tivesse os jogadores da posição que eu achasse que fosse ficar melhor com o time, ia jogar o jogador da posição. Não mexo, nunca mexo e crio para poder piorar o time. Então é isso que acontece. Essa pergunta ela é válida hoje e ela é válida para o jogo do Inter de Porto Alegre. Então, se aquilo lá foi bom, porque ganhou, senão teria sido também, seria um motivo de questionamento. A gente tem que tentar ajudar a torcida a entender. Se o cara que de repente está criticando hoje, tem que criticar contra o Inter também. E não ganharia a Libertadores. As coisas são assim, mais ou menos assim, para ser uma coisa fiel àquilo que está acontecendo. É isso, a lógica é essa, é melhorar o time para poder, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas sempre a tentativa de melhorar a equipe. Eu vou sempre botar, não vou colocar isso aí, todo mundo sabe que eu vou fazer uma coisa, se precisar sair do convencional, eu vou fazer para melhorar a equipe. E o Fluminense só ganhou a Libertadores, o título histórico e ganhou a Recopa, porque ele não é um time convencional. Se ele fosse convencional, provavelmente a gente não teria ganho. Então, o Fernando Diniz realmente acha que está tudo certo com essas improvisações. E, cara, vamos lá, alguns fatores aqui. Primeiro, se ele acha que o time vai melhorar com essas improvisações todas, com o Marquinhos de um lado, o Isaac do outro, o André e o Martinelli começando na zaga, por que ele não começou o jogo então assim? Se ele acha que o time melhora dessa maneira, é o melhor Isaac na lateral esquerda, é o melhor André na zaga, é o melhor Martinelli na zaga, é o melhor Marquinhos na lateral direita, por que ele não começa o jogo assim então? Me parece claro que é uma medida de desespero quando tá perdendo o jogo, aí vai essa doideira. E aí quando ele fala do jogo contra o Inter, é uma parada que assim, na hora que eu assisti me deu uma raiva. Porque primeiro de tudo, né, vamos lá, se o seu argumento é esse, eu critiquei. Eu reclamei pra cacete, tanto durante o jogo quanto pós-jogo. Claro que pós-jogo eu tava muito mais focado em comemorar a classificação. Mas eu critiquei. Eu achei maluquice, achei kamikaze do Fernando Diniz. E, sinceramente, cara, Papai do Céu abençoou muito para aquilo dar certo. O Johnny Gonzalez caindo ali pela lateral direita. Graças a Deus deu certo. Que bom que funcionou. Agora, eu acho também curioso que o próprio Fernando Diniz, que passou a vida inteira reclamando do resultadismo, vem com argumentos completamente resultadistas. Porque fez contra o Inter e deu certo, então tá tudo certo. Porque ganhou o jogo lá, tá tudo certo. Ué, meu amigo, não era contra o resultadismo? Agora pode resultadismo? Então o que importa é ganhar o jogo. Beleza, tô fechado contigo. Então quando fizer ideia errada, a gente vai criticar porque deu errado. Ué. Pô, isso que não me desce. Aí meter essa de, não, porque se não tivesse feito isso, não tinha ganhado a Libertadores. Cara, vamos começar que o Fluminense teve um esquema kamikaze aqui no Rio de Janeiro, né? E até o primeiro gol do Fluminense sai na frente do Inter, até o primeiro gol do Fluminense já tinha tido 3 chances claras de gol do Inter, com 10 minutos de jogo. Então, assim, sério que tá tudo certo, tudo bem? Isso me preocupa muito, cara. Me preocupa até mais do que o resultado. São essas declarações do Fernando Diniz. Porque para ele tá realmente tudo certo. No próximo jogo a gente vai pegar o Vasco, sabe? A gente vai ver mais improvisações sem sentido, mais desespero depois do Fluminense tomar o primeiro gol. O Ramon Dias vai botar 6 caras no meio campo. O Diniz vai falar que futebol para ele não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com 3, 2 ou 4 jogadores no meio. O Vasco vai neutralizar o Fluminense, o Rossi vai deitar em cima do Marcelo de novo e o Vasco vai vencer o jogo, ele vai para o 14º clássico sem vencer. É isso que me preocupa mais.
é essa desconexão da realidade aí. Parece que ele vê outro jogo, não sei, pode ser eu que vejo outro jogo então. Mas a maior parte dos tricolores com quem eu converso, que eu ouço falar, todo mundo está pensando mais ou menos parecido comigo e o Diniz está desconectado da realidade. Pode ser uma coisa meio Machado de Assis, né, meio alienista aí, e só o Diniz está certo e o resto do mundo é maluco. Pode ser também. Mas, cara, eu sei que tá muito difícil e, assim, se eu já fiquei bravo com a derrota de ontem, ver essa coletiva dele, essas declarações, me deixou ainda mais bravo e mais preocupado com o futuro do Fluminense. Mas essas eram as informações que eu queria trazer nesse vídeo aqui para você. Claro que eu quero que você deixe o seu comentário aqui, tá? Muito importante. Que você participe com a gente, dê a sua opinião. O objetivo desse canal aqui é ter esse espaço de interação e de troca dos torcedores do Fluminense. Reforço o convite, hoje às 5 da tarde, a gente vai estar ao vivo aqui no canal, eu, Daniel, e espero a sua companhia lá no chat para a gente trocar bastante ideia sobre as últimas do Fluminense e, claro, sobre esse jogo contra o Bahia. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.